Os desafios das prefeituras para lidar com a crise econômica. Soluções integradas de transporte para garantir mobilidade urbana. A regulamentação de novos serviços como Uber, Netflix e WhatsApp. Está na hora de rever os melhores momentos de 2015. Esse é o Município Brasil. Janeiro é mês de tirar aquela folga da escola e curtir as férias, não é mesmo? Pois é, lá em Guajará-Mirim, em Rondônia, o bom exemplo vem da sala de aula. Entre uma lição e outra, os alunos viram protagonistas da própria história e mostram o que é ser cidadão. A iniciativa certificada pela Fundação Banco do Brasil foi destaque por aqui em 2015. Não tem nada mais interessante no que diz respeito a revitalizar do que lidar com a juventude. Você trabalhar com a nova geração e criar e formar, então, novas perspectivas para aquela comunidade. O protagonismo juvenil é uma metodologia de trabalho com a juventude que estimule uma participação ativa, autônoma, corresponsável do jovem dentro da escola e na comunidade como um todo. Falar de direito para adolescente é meio complicado e a gente precisava mostrar para eles que eles tinham direitos, como também tem deveres. A gente precisa ouvir o jovem. E ouvindo o jovem, a gente é que tem que saber quais são os temas que eles se interessam e proporcionar a eles a condição de experimentar uma ação. Nós tínhamos 20 salas de aula funcionando. E nós tínhamos um bloco inteiro com 10 salas que não tínhamos, os quadros estavam sucateados. E eles se reuniram, né, batalharam para conseguirem quadros melhores. A gente tirou o jovem do cotidiano que ele tinha de escola e a gente colocou ele num projeto piloto e deu para ele outra visão de comunidade. Se o estudante tem condição de fazer isso na escola, é bem possível que a gente continue, pouco a pouco, a construir uma sociedade mais justa, né? Em ano de crise, teve muita gente controlando os gastos dentro de casa. Com os municípios não foi diferente. Prefeitos e vereadores de todo o país vieram buscar apoio aqui em Brasília. Eles cobraram mudanças no chamado Pacto Federativo, que é a divisão de dinheiro e de responsabilidades entre União, estados e municípios. Se o posto de saúde não funciona, se falta merenda para as crianças no colégio ou se o transporte escolar vive quebrado, de quem a população cobra? O canal direto do cidadão é direto com o prefeito, a prefeitura e eventualmente o vereador também. Aí quem é penalizado somos nós, porque daí a gente que não está investindo bem o recurso repassado. Mas nem sempre a culpa é do prefeito. Os programas que o governo federal criam são programas importantes, porém eles não advêm de recursos financeiros que deem condições para o município arcar com as despesas. É para tentar resolver problemas assim que prefeitos de todo o país se reúnem há 18 anos em Brasília. Desta vez, a principal demanda é a revisão do Pacto Federativo. Mas na prática, o que isso significa? Para os gestores, um bom começo seria proibir a criação de novas despesas municipais sem a indicação clara da fonte de financiamento. Para isso, eles contam com o apoio do Congresso. Só isso já vai tranquilizar para que os estados e os municípios possam planejar e se organizar para implementar esses programas federais. Durante a marcha, o presidente Renan Calheiros anunciou a criação de um grupo especial para debater o Pacto Federativo. Decisão que veio logo depois de um encontro com os governadores. O Legislativo e a unidade do presidente da Câmara com o presidente do Senado é fundamental
para que esses passos que foram dados até aqui, eles sejam multiplicados no sentido de que nós tenhamos rapidamente o fortalecimento que todos nós pretendemos para a federação. Estamos acreditando muito nessa possibilidade de começarmos a regular o Pacto Federativo, assunto que é debatido desde a criação da Federação em 1891. Queremos o Pacto Federativo! Queremos o Pacto Federativo! Seguindo o caminho já trilhado por governadores e prefeitos de todo o país, os vereadores vieram ao Congresso Nacional pedir uma distribuição mais justa da receita tributária e das responsabilidades. Cada vez as demandas para os municípios são maiores. Vou exemplificar, a área de saúde está municipalizada, a educação e mais recentemente a segurança. E os recursos diminuindo cada vez mais. De cada R$100 arrecadado, vem para Brasília 100, volta 23 para o Estado e R$13 para os municípios. A União tem que fazer a sua parte, porque do jeito que está, não pode continuar. Os municípios estão falidos, estão quebrados. Se os estados estão, que são os primos remediados, estão quebrados, se a União está quebrada, imagine o que acontece com os municípios. Essa distribuição de recursos que nós temos no país, ela é injusta, porque as pessoas estão cada vez mais sentindo falta do poder público e os municípios não conseguindo dar, e somente com obrigações e sem recursos. E nós não poderíamos, de maneira alguma, não nos manifestar, não vir a Brasília, não chamar os vereadores, para também dar contribuição a essa proposta que está sendo discutida aqui no Congresso Nacional. Tem alguma obra parada aí onde você mora? Em muitos casos, isso acontece por causa dos restos a pagar. Despesas que ainda precisam ser quitadas pelo governo federal. Hoje, só os municípios têm mais de 35 bilhões de reais a receber. Fique por dentro do assunto e saiba mais sobre a crise. A crise dos municípios a um clique. Quer saber quanto dinheiro a sua cidade deixou de receber nos últimos anos por conta de benefícios, como a isenção de imposto para a compra de carros novos? Você também pode ver os investimentos do município em saúde e educação. Dá para saber ainda quanto a prefeitura tem a receber de restos a pagar, despesas empenhadas que ainda dependem de pagamento do governo federal. A página é uma iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios. A ideia é conscientizar os gestores e alertar a população de que os governos municipais passam por dificuldades para manter serviços essenciais. Acesse aí www.mobilizaçãosemcedilha.cnm.org.br. E se a gente deixa de pagar alguma conta, nosso nome vai para um cadastro negativo. É mais ou menos isso que acontece com os municípios que têm dívidas com o governo federal. Eles são inscritos no CALC, o Cadastro Único de Convênios. Vale a pena rever a explicação do consultor Francisco Chaves sobre o assunto. Olha só. O CALC é um cadastro mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional, de acordo com a legislação vigente, que auxilia aos gestores públicos federais no momento de assinar convênios com estados e municípios para saber aqueles entes federados que encontram-se com alguma restrição ao recebimento de verbas, de transferência de verbas voluntárias pela União feitas por meio de convênio. O CALC, ele não contém todas as restrições, as exigências, vamos dizer assim, mas os principais. Monitora 13 dos 20 e tantos requisitos que basicamente, principalmente, estão listados na Lei de Responsabilidade Fiscal. As prefeituras entram no CALC quando elas não cumprem um desses requisitos previstos na legislação, principalmente na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Também a existência de débitos fiscais, previdenciários, quando eventualmente não aplicam os valores mínimos estabelecidos em educação. São vários os elementos, como eu disse, são mais de 20. Não apenas as prefeituras, todos os cidadãos podem consultar no site da Secretaria do Tesouro Nacional, né, da STN, eles podem procurar as informações do CALC que estão lá disponíveis para todos.
Me chamo Eduarda Moura Pinheiro, tenho 17 anos, moro no município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. O que tem de marcante na minha cidade é a questão cultural indígena, que é forte, né? Também a questão da farinha de mandioca, que é considerada uma das melhores. Apesar de ser uma cidade interior, é considerada a segunda maior do estado, então eu acho que deve crescer mais em questão de comércio. Meu nome é Vitor, sou de Brasília, Distrito Federal. O que eu mais gosto na minha cidade é a arquitetura e o que precisa melhorar são os investimentos em saúde e na educação. Meu nome é Manuela Anof Pilon, sou de Orleans, Santa Catarina. Além de ser uma cidade centenária, abriga o Museu Ar Livre e a Escultura do Paredão, que atrai muitos turistas. O que ela precisa melhorar? A saúde, que sempre tem algo a melhorar. Ônibus, metrô, bicicleta, barco. Em 2015, o Município Brasil mostrou os desafios das prefeituras para garantir mobilidade urbana. Daqui a pouco você vai rever o que foi destaque na série Se Mexe Brasil. Antes, a gente vai lá para o norte de Minas Gerais conhecer um município que despertou o olhar do escritor Guimarães Rosa. A cidade é conhecida por ter o mais belo pôr do sol do Vale do São Francisco. Não é para qualquer um, hein? As fotos são da Deusita Gomes e do Sérgio Souza. Cantos em cantos de Minas, sou como um navegador. Apaixonantes sereias, caboclos de lendas do bom pescador. Rio das águas morenas,